Boa noite. Muito alto. De novo. Boa noite. Tudo bem com vocês? Senta um pouquinho. Deixa eu me apresentar, ele já falou meu nome. Sou o Maurício. Eu até lembrei que ele me cumprimentou ali, falou assim, o Maurício Zucca, né? Que vocês colocaram lá na... Aí eu lembrei de uma coisa, porque o Zucca eu usei para as redes sociais. Só que é o nome que me chamavam, porque meu nome é Zuccherato. Então, Zucca é o apelido. E eu ganhei esse apelido quando estudei. Eu tenho um carinho muito grande pela Vila Zelina. Eu moro aqui na Vila Prudente, pertinho, né? Mas eu tenho um carinho muito grande porque eu estudei aqui no São Miguel, né? Eu fiz o colégio aqui no São Miguel. A minha mãe nasceu e morou aqui durante muito tempo, aqui em duas ruas aqui para baixo. Uma que está bem na diagonal, eu esqueci o nome agora. A do posto, não tem um posto ali embaixo, em Piranga? Isso. Ela nasceu aqui, viveu aí um bom tempo aqui na Vila Zelina. Então, eu sou Maurício, sou casado, já casado há 31 anos, graças a Deus. Estou preocupado porque eles colocaram um negócio em mim, estão me gravando. Falaram assim, vai vir o cara da Aliança Misericórdia, grava o que ele vai falar. Né? Oi! Tem umas carinhas que eu conheço aqui. Aí eu estava falando, sou casado, tenho 31 anos, de casamento, graças a Deus, tenho 2 filhos. Meu neto fez 6 meses, ei, seu vovô, pensa numa alegria. Quem é vovô aí? Levanta a mão. Quem é vovô? Não é bom demais? Rapaz, eu não imaginava que ia ser tão bom ser avô. É bom demais. Né? Só que eu estava chateado com a Tati. A Tati está entrando ali, eu falei assim, oxe, a Tati nunca me convidou para ir no grupo dela, né? Nunca me convidou para ir no grupo. Mas olha como Deus prepara. Obrigado. Deixa eu já pegar um pouquinho minha garganta. Olha como Deus prepara as coisas com muito carinho, né? Aí ela mandou para mim, mandou o folderzinho, mandou a palavra para a gente meditar hoje aqui rapidamente. E eu olhei, eu confesso que quando você mandou naquela hora, a nossa vida está tão corrida, eu falei assim, opa, a Tati já mandou para mim, depois eu vejo. E na sexta-feira, no último final de semana, eu fui pegar a palavra para meditar. E ela é fantástica, essa palavra de hoje, porque é minha palavra de vida. Nós tiramos essa palavra numa época que eu estava em crise vocacional, né? Em crise, o que eu faço da minha vida, o que Deus quer de mim. Aí Deus deu essa palavra. E geralmente quando Deus quer te chacoalhar, Ele dá uma palavra que é uma pancada, né? Uma palavra que é para chacoalhar a sua estrutura. E é isso que a gente vai trabalhar hoje aqui, né? Mas rapidamente faz a minha conversão verdadeira, sim, verdadeira mesmo, aquela verdadeira conversão. Porque a gente tem tempos na vida que a gente fala, eu sou convertido, mas é uma conversão meia, né? Bem fajuta. Tem 15 anos e a minha conversão veio de verdade dentro da Aliança de Misericórdia, né? Que eu assumi lá os projetos da Aliança, entrei lá, não sabia nada, né? Faz 15 anos, vai fazer 15 anos que nós estamos na comunidade, eu e minha esposa. Agora já somos missionários, hoje nós estamos caminhando como amigos da comunidade. Nós temos um grupo de oração que acontece toda segunda-feira, e eu tenho um sonho que um dia meu grupo vai ter tanta gente assim, tá? Vai ter um sonho. Grupo de oração chamado Grupo Padre Pio. Quem conhece o Padre Pio? Você não vai, mas todo mundo conhece. Quem conhece ele de verdade? Levanta a mão. Quem nunca ouviu sobre o Padre Pio? Levanta a mão. Quem nunca ouviu? Padre Pio, eu trouxe até um livrinho aqui. Padre Pio, um santo moderno, né? Ele quando morreu, ele morreu em 23 de setembro de 68, eu tinha 2 aninhos, faz a conta aí, minha idade, faz a conta rápido, tá? Ele morreu em 68, perto, né? Muito próximo de nós. Ele, durante a vida dele, durante 50 anos, ele carregou os estigmas de Jesus, como o único sacerdote, tem vários santos, né, que tiveram os estigmas, mas o único sacerdote que teve os estigmas, ele carregou no corpo dele 50 anos os estigmas de Jesus, né? Pouco antes de ele morrer, em 68, os estigmas sumiram, secaram,
Aí ele faleceu em 23 de setembro. Fizeram a exumação do corpo dele há pouco tempo atrás, foi de 68, 2000, isso, 50 anos que ele ficou morto, né? Ele tem 80% praticamente do corpo incorrupto. Só fizeram um tratamento facial, um tratamento nas mãos, mas está lá. Nós temos, se Deus quiser, um projeto de um ano que vem visitar lá, de visitar a cripta onde ele está lá, que tem, o corpo dele está exposto, lá em São Giovanni Rotondo, na Itália. Se Deus quiser, a gente vai conseguir lá. E esse é o nosso projeto, o nosso trabalho de ter um grupo de oração, que já existe há muitos anos. Aí Deus suscitou no nosso coração como chamado, grava essa palavra, como chamado, e a gente começou, há mais de um ano e meio atrás, mais ou menos, nós tivemos um desejo e Deus chamou, a gente aceitou, de fazer uns vídeos daquilo que a gente faz no grupo, de lançar no YouTube, lançar no Facebook, um vídeo por semana. Quando nós unimos, nós 3 coordenadores, um vídeo por semana, a gente está maluco, o que é isso? E pela glória de Deus, nós completamos a semana passada, ou essa semana, se não me engano, 70 vídeos no ar. 70 vídeos. Nós começamos na minha casa, sentado no banquinho da sala, com um chroma key verde assim atrás da gente, chroma key, aquele fundo verde, para depois vai editar e coloca uma imagem. Um celular nos filmando, tem um celular aqui na nossa frente, aí quando parava a gente tinha que levantar lá, ligar o celular de novo. Nós 3, o chroma key, na sala da minha casa. Hoje, pela glória de Deus, tem mais pessoas com a gente conseguiu uma equipe que grava a gente, pelo dinheiro, pela providência divina, que aparece todo mês, e a gente não sabe como, mas ele aparece. Tem uma equipe com 2 câmeras que nos filmam, e hoje nós completamos 70 vídeos, um por semana, para a glória de Deus. E para não parar por aí, porque Padre Pio é assim, Padre Pio vai impulsionando, Padre Pio vai empurrando, nós estamos toda quarta-feira na Rádio Corações Web, ao vivo. Depois a gente pode anotar, para você passar para o povo aí, chama Corações Web, é uma rádio católica, fica aqui na Costa Barros. Então é www.radiocoraçõesweb.com.br. E nós estamos toda quarta-feira com um grupo de oração lá, rezando, meditando lá na rádio. Olha o que Deus vai fazendo, né? Deus vai, Ele dá o primeiro passo, você dá o seu sim, grava essa outra palavra aí. A primeira palavra qual que era? Ninguém gravou. Tem que dar remédio para a memória para o povo. Vocês estão rezando muito, pouco remédio, né? A primeira palavra é? Não, é chamado. Ninguém lembrava. O segundo é? Sim. Tá vendo? Vai emendando uma palavra na outra aí, né, dona Tati? Só que tem uma coisa que a gente medita isso aqui, esse livrinho foi lançado pela Aliança, Orando com o Padre Pio. Não tem mais para vender, a gente está lutando para que a palavra impressa redite novamente para a gente poder vender. Não tem. Só que aqui tem as frases do Padre Pio, tem uma frase por dia, tirada dos escritos, tirada das cartas dele. E por que eu trouxe isso? Porque eu sou o Padre Pio? Não, porque quando eu li e meditei ela hoje, Deus falou assim, você vai falar de noite. Eu falei, não vou não. Aí Deus falou, você vai falar de noite. Eu falei, não vou não. Por que não vou? Não é do Padre Pio que eu vou falar, né? Mas as frases, a gente está experimentando isso há mais de um ano, e a providência diária dessa frase é a coisa mais incrível do mundo. E eu acredito que ela é providência para vocês também hoje. Alguns, ou muitos, ou todos, precisavam ouvir hoje. Então hoje é dia 6, não é? 6 de agosto. Presta atenção. Está entre aspas, porque essa frase é o que ele disse para o Senhor, não é uma frase que ele disse para nós, mas ele conversando com Jesus, com Deus. Ele diz assim, meu Deus, perdoa-me, nunca te ofereci nada na minha vida, e agora, por esse pouco que estou sofrendo, em comparação a tudo que tu sofresses na cruz, eu reclamo injustamente. E ele escreveu isso, está lá nos escritos, ele já estava com os estigmas
com todo sofrimento, com toda humilhação, com toda injustiça que ele sofreu na vida. E ele diz, o quê? O pouco que estou sofrendo, ainda reclamo. Tem um pouco a ver com a palavra que eu tenho, mas quando a gente olha para a cruz, a gente não sente vontade de parar de reclamar, não? A gente sofre muito pouco, comparado àquele que morreu por nós. É que eu não lembro o nome do livro agora, mas tem um livro que nós estamos trabalhando ele no grupo, é de um médico, um cientista legista, que fez todo um estudo sobre a crucificação de Jesus. Todas as dores, tudo que ele passou no olhar da ciência. É uma coisa fantástica. Fantástica. E está mais que provado que quando Jesus chega lá no Calvário, ele já está com essa parte do corpo aberta. A cruz chegou lá em cima, no osso dele. Então, eu não sofri nada na vida ainda. Padre Léo, vocês conhecem bem, o falecido Padre Léo, já dizia assim: você suou sangue? Você já suou sangue? Na sua agonia, você já suou sangue? Aí todo mundo, você já suou sangue? Eu também não. Aí ele dizia assim: então você não sofreu nada na vida ainda. Não é? Que o suar sangue é o ápice do sofrimento. Mas vamos voltar aqui para o nosso dia. Ó, depois quem quiser ver a foto do Padre Pio, quem não conhece, ó, esse é o corpo dele que está exposto lá na São Giovanni. Quem tem a palavra aí, abre em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículos de 4 a 8. Jeremias 1, 4 a 8. Amém? Pergunto misericórdia ou não? Não vale a pena? Um dia, é Alessandro, né? Um dia, Alessandro, eu passei por isso, mesma coisa lá no nosso grupo. Há anos que a gente vem falando. Um dia nós vamos falar, pega a tua palavra, todo mundo vai estar com a Bíblia. Mas isso não é culpa deles, não é culpa nossa. É culpa de uma cultura, né? Porque isso aqui é muito importante. A gente vai no grupo de oração, nós temos que ter a palavra. E também não vou falar que o celular não tenha validade, até que tenha a sua validade, óbvio que sim. Mas nós temos que ter a palavra, sabe por quê? A palavra eu vou riscar, a palavra eu vou grifar, a palavra eu vou escrever assim, hoje 6 de agosto, né, 2019, Grupo Novo Pentecostes. Eu meditei essa palavra lá no Novo Pentecostes, porque vai ser importante para o seu caminho. Vai ser importante para o seu caminhar. Vamos lá. Amém? Vamos lá. Versículo 4. A palavra de Deus me foi dirigida nos seguintes termos: antes mesmo de modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse: Senhor meu Deus, eis o que não sei falar, porque sou uma criança. Mas Deus disse: não digas eu sou uma criança, porque a quem eu te enviar irás, e que eu te ordenar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Oráculo do Senhor. Vocês prestaram bastante atenção? Hein? Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei o que dizer. Mas Yahvé disse: não digas eu sou uma criança, porque a quem eu te enviar, você irás, e o que eu te ordenar, falarás. Não é bonito isso? Aí eu estava em crise, a minha crise piorou um pouco mais. Geralmente é assim, né? Ela piora um pouco para você entender aquilo que Deus quer de você.
E talvez o mais bonito é, eu te conheço mesmo antes da tua concepção, né? Porque eu te criei. Deus nos criou. Então vem com esse tema de hoje, que é a vocação. Não é isso? Cadê minha colinha aqui? A vocação. Uma descoberta que dá pleno sentido à vida. Mas eu estava pensando em tudo isso, em tudo que eu ouvi na minha vida, e tudo que eu pesquisei nesses dias para trazer para vocês, que o mais fantástico, o mais importante é que nós queremos descobrir nossa vocação. Eu preciso saber qual a minha vocação. Eu quero saber o que Deus quer de mim, meu Deus do céu. Não é isso? Mas tem uma coisa muito importante. Vamos esquecer da vocação da escola, a vocação do trabalho. Vamos nos focar aqui na vocação espiritual, naquilo que Deus quer de nós como filhos dele. Só tem uma coisa. Obrigado. Tem uma coisa. Não adianta eu quebrar a cabeça. Não adianta fazer como o Maurício fez, ficar insistindo com Deus, insistindo, se eu não souber qual é a minha vocação original, qual é a minha vocação central, qual é a grande vocação. E isso eu pergunto para vocês, qual é a grande vocação de todos nós? Você é Andréia? Qual que é a grande vocação, Andréia? A sua vocação aqui, nessa terra, qual que é? Então não adianta, se eu não souber qual é a minha finalidade, se eu não souber o meu fim único, não adianta eu querer saber qual é o meu meio, porque eu não sei qual que é o fim. Para que eu começo a estudar? Para chegar lá na frente. Mas não adianta eu pensar no dia de amanhã se eu não sei o que eu vou fazer lá. Então eu pergunto, qual que é a nossa vocação central? Vocês têm vergonha de falar, né? Mas é assim mesmo. A vocação central, a grande vocação é o céu. É a santidade. Se eu não tenho na minha cabeça, não tenho no meu coração, que eu quero chegar no céu, independente do que acontecer, eu quero ser do céu, eu quero ser santo, eu quero chegar lá porque eu sou filho de Deus e fui feito para Deus. Se eu fui feito para Deus, eu fui feito para glorificar Deus aqui nessa terra, então eu tenho uma finalidade. A minha finalidade é chegar no céu. Quando eu tenho isso firme no meu coração, coisa que há 14 anos atrás, 15 anos atrás eu não tinha. Muito na base da emoção, às vezes a gente vai, o pessoal do Ministério de Música sabe muito bem disso. Todo mundo aqui tem uma música, né? Geralmente a música da conversão. Eu vi essa música mexeu comigo, e assim. E eu estava exatamente ali atrás pensando nisso, porque quando vocês tocaram aqui agora, aquela música do Espírito Santo, foi uma das primeiras músicas que eu ouvi lá no Padre Marcelo, antes de dar o meu sim para Deus. Mexe muito comigo essa música. Essa ela é antiga, não sei o quê. Mas mexe comigo, é o meu coração, é a minha história. Porque quando eu entrei naquele galpão enorme, cheio de gente lá, começou a tocar essa música, eu comecei a chorar copiosamente. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E não tem como se emocionar quando você não ouve uma música dessa. Só que lá naquela época ainda não tinha noção do que eu quero. Então vou fazer uma pergunta para vocês. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Força! Quem não levantar, vou perguntar para onde você quer ir. Olha, todo mundo. Mesmo que a mãozinha é mais baixa, o cara levanta assim, né? Tá frio? Quem quer ir para o céu aí? Isso. Quem quer ir para o céu agora? Olha lá, 1, 2, 3. Olha lá, agora. Se Jesus. Como é seu nome? Tati. Se Jesus entrasse naquela porta agora, fala assim: vem comigo. Ela disse que vai. Qual é a grande vantagem de ir com Jesus agora? Você não vai pagar as contas, já era, acabou.
As dívidas, o cartão está lá, ficou lá. Fica para o próximo que está aí, eu vou com Jesus. Você gostou? A gente pensa nas contas, né? Então, a pergunta é essa, eu quero ir para o céu, eu quero. Agora, aí a mão faz assim, né? É isso que está faltando na gente. Se Jesus entrasse aqui, independente do que aconteça, Senhor, foi feito para ti, é para o céu que eu quero ir. Porque não somos da terra, nós estamos aqui nesse mundo, não somos daqui. O nosso chamado, a primeira palavra foi chamado, porque a vocação é um chamado. A vocação é um chamado. Então nós temos que ter um entendimento sobre a vida. A vida ela tem duas vertentes. Quais são as duas vertentes? Vida eterna, para o nosso entendimento. Todo mundo aqui é cristão católico, né? Eu espero que sim. Então nós não temos entendimento, é a nossa fé, ensinada pela Santa Igreja, por tudo que nós ouvimos de Deus na palavra. A vida, a primeira vertente, vida eterna. Amém? A segunda vertente, para o nosso entendimento, é nada. Não existe nada além da vida eterna. Nós não vamos, como se diz aí, como chama? Voltar para outra vida. Nós vamos voltar de novo, tentar, né? Eu vou voltar no corpo de um cachorro, que eu adoro o cachorrinho, né? Acho tão bonitinho, né? Não, nossa vocação é a vida eterna, é adorar a Deus na eternidade. É essa a nossa vocação. Se você acredita em outra coisa, você está no lugar errado. Primeira coisa, acreditar na vida eterna. Segundo, nós somos da igreja da cruz. Aí você quer achar sua vocação, mas não quer morrer agora, mas também foge da cruz. E aí, como é que você faz? Como é que você faz? E a palavra é tão clara, né? Chamado. E qualquer um dos chamados que Jesus faz, ele vai passando e vai chamando a galera, não é? A galerinha, opa, vem comigo, vem comigo. Só que chega uma hora que ele para lá e fala assim, ei, pega a tua cruz e me siga, porque eu quero seguir Jesus, já estou largando ela aqui, né? Jesus tem... Não, pega ela aí. Pega e vem comigo. Quem está com uma cruz hoje aí para carregar? Não esposas, fora os maridos. Esquece essa cruz. Temos de 70, 80, 120, você esquece. Estou falando da cruz. Quem não tem uma para carregar? A questão é entender o que é a vontade de Deus. E chamado é, controla o meu tempo, pelo amor de Deus, que eu sou perdido, hein? Ouvir, essa é a grande questão. Quer ver? Eu vou pedir para mim, para um pouquinho. Para. Faz silêncio. Só eu falo agora. Vocação é um chamado. E ouvir o chamado é obedecer. Obediência à palavra de Deus. Quando Deus chegou para Abraão, falou assim, Abraão, desculpa, conversou com Abraão e disse a promessa que ele teria a descendência dele mais que as estrelas no céu, mas ele pediu, o que ele pediu para Abraão? Isso é vergonha ou isso é frio mesmo? É que eu sou um pregador assim, eu gosto de perguntar, a gente faz um tac. Mas ele ouviu o chamado de Deus. Quando ele ouviu o chamado, ele foi lá e fez. Por que nós não ouvimos a Deus? Talvez uma das coisas é essa. Esse apego que nós temos aqui nessa terra, porque nós não somos dela. Não é? Essa questão da obediência e a verdadeira vocação. A verdadeira vocação é uma conversão. A verdadeira vocação é uma conversão.
Eu anotei aqui, deixa eu pegar minha colinha. Ele diz assim, olha. Diz assim comigo. Eu fui feito. Fala, eu fui feito. Mais alto, eu fui feito. Para Deus. Essa é a minha finalidade. Tudo que está aqui no meio, entre o meu nascimento e a minha vida eterna, tudo é de Deus. Se eu escutar Deus, eu vou fazer as coisas certas. Mas tem a questão do chamado. Perdão que a minha voz está ruim, né? Como a gente participa de uma comunidade que tinha muitos eventos, elas aqui conhecem. Quem conhece o Padre Antonello, né? Vocês conhecem aqui, alguns conhecem. A gente fazia retiros todo final de semana, retiro todo mês, sei lá, a gente trabalhou muito como servo. Mas essa é a questão do chamado. E quando você ouve dizer, eu preciso servir a Deus, eu vou servir aonde? Eu vou servir aonde? Né? A gente, como tem o Padre Pio, tem o nosso grupo e tem a comunidade que tem um carisma em cima dessa questão da oração, da imposição de mãos, da oração de línguas, da cura, da libertação. Tem muita gente que fala assim, eu sou de cura e libertação. Porque parece que é famosinho, né, ser de cura e libertação. Talvez, esse é um dos chamados, um das pastorais, talvez a pessoa fale assim, mas você não sabe exatamente o que significa isso. Lógico que tem aquelas pessoas que têm um dom, na verdade, a pessoa já é dotada de um dom onde Deus chama a pessoa a exercer aquele dom, aqueles carismas. Eu queria contar uma coisa rapidamente para vocês. Eu não tenho medo e nem vergonha de dizer o que eu falo às vezes. As meninas que me conhecem já ouviram algumas vezes eu dizer isso aqui. Aqui não, lá no nosso grupo ou nos retiros. Porque é o testemunho que eu tenho e que Deus, da onde Deus me tirou. Eu desde pequeno, eu fui batizado lá em Aparecida. Que eu quase morri nas mãos da minha avó, dentro do hospital. Minha avó é parteira. A minha avó dizia para os médicos, essa criança vai nascer. E os médicos, não, né? Essa criança vai nascer. Aí os médicos saíram do quarto e deixou minha mãe e minha avó lá. E saíram, meu pai foi atrás dos médicos para brigar com os médicos. Meu pai é desse tamanho, menor que eu, assim. É difícil ser menor que eu, mas ele é. Foi brigar lá com os médicos. Quando meu pai conta que ele virou o corredor e escutou um grito da minha avó. Eu estava na mão dela, todo roxo já. Por pouco que eu nasci morto. E minha avó, muito mariana, minha mãe tinha uma medalha de Nossa Senhora no pescoço. Fui batizado lá em Aparecida. Mas passando o tempo, a vida vai dando. Eu fui levado pela minha família, pelos meus pais, a um centro de Umbanda. Já tinha lá uns 7, 8 anos, sei lá, não sei. E ali fui consagrado também. Mas aí passou o tempo, eu já tinha me desligado de tudo, tanto da Umbanda como da igreja, né? Nem pesquisava essa coisa de Deus, não queria saber nada de Deus. Conheci minha esposa, aos 22 anos, né? Logo nós casamos, e minha esposa sempre foi muito de igreja, muito de oração, de grupo de oração. Ela também ficou afastada um tempo, porque o pai dela era alcoólatra, um caso muito sério dentro de casa. Mas eu casei com ela, aí por minha escolha eu voltei ao Espiritismo. Né? Voltei ao Espiritismo. Foi que nessa hora que o poder da intercessão, o poder do amor, o poder da oração e o poder da oração do terço fez o efeito e o milagre na minha casa. Porque toda vez que eu saía para os meus trabalhos, a minha esposa ficava de joelhos rezando o terço. E ela é daquela esposa que ela não falava isso aqui, ó. Mas ela ficava mal, porque ela nunca gostou disso. Só que pelo poder da oração, pelo poder da intercessão, pelas mãos de Maria,
eu cheguei a Jesus. Aí quando eu comecei a frequentar, sabe quando você começa, você começa a sentir aquele chamado, você sentir alguma coisa, mas você não dá o braço a torcer, principalmente nós homens, né? A gente não dá o braço a torcer, falando, não estou errado? Né? Aí ela falava assim, vamos na igreja, vamos assim, vamos assado, vamos assim. Não, eu dizia não sempre, vamos talvez, não sei, né? Aí eu gostava do Padre Marcelo, eu gostava daquelas missas, mas eu gostava de ir, eu gostava quando tinha, que era presidida pelo bispo, o Dom Fernando, né? Eu nunca gostei do auê que o povo fazia para o Padre Marcelo. Como faz até hoje para padres aí, eu não gosto disso. O padre é um homem como todos nós, né? E não é ele, é Deus que faz. Então, eu falava para minha esposa, a gente mora aqui na Vila Prudente, mora. Eu falava para ela, eu vou na missa então, só se for do Padre Marcelo. Mas eu falava, desculpa a palavra, para sacanear com ela. Porque eu falava assim, ela falar que não, é longe pra caramba, eu tenho uma igreja, eu moro do lado da Santa Emília, sabe, conhece a Santa Emília? O sino dela me acorda, imagina como eu moro do lado. Eu não ia na igreja que está do lado da minha casa, falei, eu quero ir lá esperando que ela falasse o quê? Lá é muito longe. Aí a primeira vez que eu falei, eu só vou se for no Padre Marcelo. Ela falou, então vamos. Como que você sai dessa? Como você sai dessa telhada? Não sai. Eu falei, e agora? Ela já estava quase trocada, né? Aí eu fui. Aí eu entrei lá, você escuta essas músicas, você escuta esse louvor, você escuta música, tem passeio eucarístico. Você vai ouvindo o chamado. E nessa época, imagina, você é um cara como eu, que fui tirado do fundo do poço, espiritualmente falando. Eu nunca me envolvi com drogas, eu nunca me envolvi com vício nenhum, mas eu estava espiritualmente no fundo do poço. Tipo assim, o quê? O que você fez aqui? Eu não vou falar porque eu não quero escandalizar aqui, porque escandalizar não é o fato. Mas estava. Porque, para dizer para vocês que quando você ouve o chamado e diz aquela palavrinha, qual é a segunda palavra? Fala alto. Sim. O chamado é a primeira, você ouve o chamado e diz sim. Não é? Quando você ouve e diz sim, aí talvez você entenda, aí eu tive que caminhar para entender qual era a minha finalidade, o que é o fim, para que eu sou feito, por que Deus me quer e para que Deus me quer. Ele quer que eu chegue lá para contemplar, adorar, certo? Mas para isso tem tudo aqui no meio do caminho. Tudo isso é uma preparação para mim chegar lá. Eu desejava, eu imaginava eu falar no microfone naquela época, mas nunca. Eu não cantava nem parabéns em festa. Só que Deus vai preparando. E quando você tem um tema desse, quando você tem um tema de vocação, você tem um tema de chamado, eu tenho certeza que muitos de vocês têm. E quando o nosso coordenador, a gente fala para os nossos irmãos, nossos filhos, falando assim, ei, escuta, dá para parar de esquentar essa cadeira aí? Vem para cá. Porque também nós fomos feitos para servir. Nós não temos que imitar a Cristo. E Cristo veio para quê? Para servir. Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É um chamado que a gente tem. Eu não estou aqui, eu vou lá na São José fazer propaganda, eu vou lá no Novo Pentecostes, lá é legal. Não, eu vou porque Deus chamou. Ontem eu estava no grupo, trabalhei até agora há pouco, passei rapidamente em casa, vim para cá, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou na rádio. Mas porque eu disse sim para Deus. Isso nos consome? Sim, nos consome muito. Muito. Mas é muito, muito, muito mais prazeroso. Servir a Deus nesse chamado. Olha que chamado forte. E entender que todo mundo que vai em nome de Deus, em nome de Jesus, essa palavra te acompanha. Eu colocarei palavras na tua boca. E diante deles eu te protegerei, nada te acontecerá.
Amém? Fica de pé um pouquinho. Eu costumo dizer assim, se comigo deu certo, dá para qualquer um. Dá para qualquer um. Se eu estou aqui, qualquer um consegue, porque eu conheço a minha miséria. Eu conheço a minha dificuldade, as minhas mazelas. Deixa eu ficar aqui um pouquinho mais alto para olhar. Quem tem coragem hoje, agora, de verdade, mesmo com a criança no colo, que isso não impede ninguém, né? Porque tem muita gente que fala, não vou porque eu tenho filho pequeno, isso não impede nada ninguém. Eu sei que é mais difícil, é mais complicado, tem toda uma logística, mas dá para servir a Deus mesmo assim. Quem quer hoje pedir a graça desse discernimento na vida, da vocação? Levanta a mão. Mas levanta quem quer, não é para levantar porque o vizinho levantou, não. Levanta a sua, Tati. A Tati levanta. A Tati é outra que está escondida os dons, os talentos lá e fica lá. Ai, meu Deus, o que será que eu faço? Olha lá. Eu acho que eu falei uma verdade aqui, hein, Tati? Mas é isso. Sabe por quê? O mundo nos separa muito de Deus. O barulho, o estresse, o trabalho. Quantas vezes nós paramos e nos separamos do mundo para ouvir a Deus? O que nós somos? Nós somos melhores que Jesus? Não, né? Pelo contrário. E por que Jesus, toda vez que precisava rezar, ele ia lá no monte? Sozinho. Conversava com os discípulos, com os apóstolos, fica aí que eu vou rezar. E voltava com a solução. Mas por quê? Ele ouvia a Deus. Vocação, chamado. O chamado é obediência, que veio de ouvir a Deus. Os meninos estão aqui tocando toda semana porque eles ganham 15 mil reais por mês aqui na igreja, né? Eu quero uma vaguinha aí, estou precisando dessa aí. Entendeu? Não, porque é um chamado. E não, outra coisa rápida. E não adianta você olhar, desculpe seu nome? Emerson. Não adianta olhar para o Emerson e falar assim, nossa, eu quero tocar como o Emerson toca, cantar como ele canta. É que nem eu, se eu for lá tocar, o grupo acaba. Não adianta, não é a minha vocação. Eu não vou cantar nunca, não vou conseguir. Tanto que o nosso grupo, os outros dois que eu falo, somos em 3, os outros 2 são do Ministério de Música. Cantam muito bem, tocam muito bem, e eu só fico assim. Nos vídeos. Por quê? Para não atrapalhar o tom deles. Porque eu vou atrapalhar. Mas porque não é o meu chamado cantar. Meu chamado é outras coisas. Então feche os seus olhos nesse instante. Põe a mão no teu coração. Quem levantou a mão disse sim, eu quero sim, Senhor, nesta noite pedir a graça do teu Santo Espírito. Para que possa nesta noite, Senhor, tocar o meu coração. Que eu possa entender qual é a minha finalidade. Possa fincar minha fé na tua palavra, na rocha da casa da igreja, Senhor. E entender que a minha finalidade é te adorar na eternidade. E sabendo disso, Senhor, dessa felicidade eterna, tudo que eu faço e tudo que farei será para te honrar e para te glorificar. Não importa o que e não importa onde, Senhor. Vai fazendo essa oração no teu coração nessa noite, que Ele possa suscitar as vocações no nosso meio. Que você possa, em nome de Jesus, nesta noite, sair daqui com o coração cheio de alegria e dizer, eu senti que Deus me chama, eu senti o meu chamado,
Quero seguir a Deus. Quero seguir a Deus. Feche seus olhos. Continua pedindo isso no teu coração. A graça, Senhor, e nós clamamos a Ti, Senhor Jesus, nesta noite, o sopro do Teu Espírito, Senhor. O Espírito que vem tocar, vem esclarecer, vem mostrar para cada um de nós qual é a nossa vocação, Senhor. Nós entendemos nesta noite, ó Pai, que a nossa vocação final é Te adorar no reino dos céus, é estar contigo, Senhor. A minha finalidade é o céu, a minha finalidade é a santidade. Então suscita em mim a vocação, aquilo onde o Senhor me quer, Senhor. Suscita em mim